Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, que está em seu capítulo 2º, no item Espírito e Matéria. É aqui que nós estamos, com o livro da editora M, nessa tradução. Ah, Fábio, mas a minha tradução é um pouco diferente. Você vai ver que é tudo a mesma coisa, né? Mas é o modo de ver, a época que foi traduzido, enfim. Bom, nós vamos entrar agora no item, nós vamos estudar a questão número 21. Nós vamos entrar num item agora que é espírito e matéria. Até agora, nas últimas 20 questões que nós estudamos, todos esses vídeos que a gente postou, se você ainda não viu algum, lá na página Jornal Visão Espírita, tanto no YouTube quanto no Facebook, você encontra todos os vídeos lá postados. São vídeos curtos, de 10 minutos mais ou menos, que dá para estudar em família, dá para ouvir enquanto está num trânsito, enquanto está esperando numa consulta, enfim, qualquer lugar que você tenha 10 minutinhos, dá para ouvir e estudar uma lição do Livro dos Espíritos, uma gota de Espiritismo, como nós chamamos. Bom, até agora, nas 20 questões que a gente viu, falando sobre Deus, a gente já saiu da ideia do Deus dos exércitos, já saiu da ideia do Deus vingativo, já saiu da ideia do Deus que tem um caderninho na mão e tem mais defeitos do que eu, que pune o filho por um pecado que possa ter um trisavô, um tataravô, um tataravô meu, e aí ele me pune. Isso é uma tolice, né, que poderia ser aceita há muitos séculos, mas agora não dá mais para entender isso. O Senhor dos Exércitos, um Deus que ajuda um filho a matar o outro, né? Como um pai de algum de nós aqui se junta com o irmão nosso para matar a gente, ou se junta conosco para matar o irmão da gente. Atribuir isso a Deus, o Senhor dos Exércitos, é uma bobagem, que Jesus já veio modificar isso. Por isso que eu uso o termo bobagem, não é para ofender ninguém, mas é uma coisa que nós temos que tratar como bobagem mesmo. Porque Jesus já mudou isso faz 2000 anos, já mostrou que é diferente isso. E se a gente continua preso nessa situação, achando que Deus faz diferença entre um filho e outro, que se eu bajular a Deus, ele vai me colocar no céu e vai mandar para o inferno o outro, que não importa se é bom ou mal, só pelo fato de não bajulá-lo, então não mereceria um céu, isso é uma tolice, e a gente tem que falar abertamente o que é, né? Não estamos desmerecendo ninguém, mas a atitude de querer pensar assim, sem buscar outras informações, realmente é uma tolice. Agora, quando a gente entra em espírito e matéria, nós vamos ver ainda mais a grandiosidade de Deus. Nós vamos ver ainda mais. É impressionante. Vocês que ainda não viram o Livro dos Espíritos, que não leram o Livro dos Espíritos, ou que estudaram há muito tempo, se você estudou há muito tempo o Livro dos Espíritos, você vai ver agora que Deus é muito, mas muito maior do que a gente pode imaginar, como a criação é extraordinária, como tudo se encaixa em a natureza, tudo se encaixa no universo, tudo se encaixa. A única coisa que está fora um pouquinho do padrão somos nós, espíritos, mas que a gente vai se enquadrando aos pouquinhos através do nosso livre-arbítrio. A gente vai estudar e você vai ver que é muito, muito maravilhosa a criação, e com certeza, se a criação é maravilhosa, o seu Criador é, assim, não há adjetivos para a gente colocar, mas é extraordinário, vamos colocar assim, né? Algo que sobressai a nossa, isso é fato, sobressai a nossa inteligência, os nossos sentidos. Então nós vamos entrar agora em espírito e matéria, e a questão que nós vamos ler é a questão de número 21. Vamos lá. Questão: será que, assim como Deus, a matéria existe desde toda a eternidade? Ou ela foi em algum momento criada por Ele, criada por Deus? Então, uma pergunta: será que, assim como Deus, a matéria existe desde toda a eternidade, ou seja, não teve um começo? Ou ela foi em algum momento criada por Deus? Resposta dos Espíritos: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que vossa razão vos deve mostrar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que imagineis o início da ação de Deus, podereis compreendê-lo um segundo sequer de ociosidade? Dá para imaginar que Deus parou? Mesmo se a gente não quiser utilizar a razão para isso, imaginar que Deus fez e descansou,
fez tudo que existe, o mundo em 7 dias, em 6 dias, que a gente já sabe que não é assim. Isso está lá na Gênesis, está lá na Bíblia, mas a gente sabe que não é assim, né? A Terra tem bilhões de anos, né? Então não foi assim que aconteceu. Criou o céu, criou a terra, separou a água, não sei o quê. Não foi assim, né? A gente já sabe. Foi uma história contada por Moisés na Gênesis da Bíblia e também da Torá, que para aquele povo, para aquele público da época, poder entender a criação. Mas é uma história que se conta. É uma história que se conta para entender eras, épocas, enfim, tá? Tá. Mas se a gente não quer raciocinar sobre isso, tem a frase do cara que é o nosso guia e modelo da humanidade, Jesus. Quem é o guia? Ou seja, quem é que nos impulsiona, que nos dirige, que nos leva a Deus? Jesus. Quem é o modelo da humanidade? Quem nós devemos copiar? Jesus. Beleza. Esse sujeito extraordinário, que foi criado simples e ignorante, que hoje é Jesus perfeito, esse sujeito disse: meu pai cria sem cessar. Deus trabalha o tempo todo, Deus não para. Então, se eu não quiser utilizar a razão, se eu quiser o testemunho de alguém, tem de Jesus. Se eu usar a razão, evidentemente, pela expansão do universo, só entender a expansão do universo e na velocidade que isso está acontecendo, a gente vê que, evidentemente, Deus não para de criar. Em um só instante. Não dá para imaginar Deus na ociosidade, com o pé para cima, falando: não, eu estou de boa, já fiz o que tinha que fazer, agora essa galera que se vira. Mas para cuidar da situação, por exemplo, dos cerca de 30 e poucos bilhões de espíritos que estão vinculados à Terra, tem Jesus, que tem os seus prepostos. No Brasil é Ismael, se não me engano, é Ismael, né? No Brasil é Ismael, que é o espírito que cuida de tudo aqui, é Ismael, né? É. Então, e tem os espíritos familiares, tem os de grupo, enfim, tem toda a hierarquia sob a égide de Jesus na Terra e, evidentemente, ele em contato direto com Deus. Porque espíritos superiores delegam para outros tantos que têm responsabilidade para isso, né? Não são centralizadores. Já imaginou se Jesus centralizasse tudo nele? Como que seria, né? Então, dá para a gente entender um pouco dessa situação. Então, não há descanso, não há ociosidade, porque não há necessidade de descanso. Então, não há o descanso para reparação de forças, não há ociosidade. Eu parei, eu criei tudo, há 6 dias, criei tudo, agora chega, vou descansar. Não, é que havia necessidade de se entender que para a reposição das forças, pelo menos um dia seria de descanso. Aquilo tudo que a gente já sabe, ou que a gente deveria saber, acerca daquilo que Moisés foi passando para nós, talvez, que lá estivéssemos encarnados naquela época. Se eu quiser utilizar o bom senso, eu vou entender claramente que o universo está em expansão e crescendo e crescendo e crescendo o tempo todo, que não há um só espaço vazio, que aquilo que não se consegue entender ainda pela ciência se chama de matéria escura, não é? Mas que não tem um espaço vago. Até pouco tempo atrás imaginava-se, por exemplo, que havia planetas que estavam só fazendo enfeite no sistema. Hoje sabemos que todos eles têm uma função. Tem planetas ainda que são considerados planetas prisão? Sim. Como se fosse uma espécie de prisão, onde o espírito fica lá, ou um grupo de espíritos ficam lá, para que não causem um mal maior na humanidade, ou as suas vítimas não lhe causem problemas além daqueles que eles têm que resolver, porque a lei de Deus é simples. Temos que pagar o mal com o bem. Pagar o mal que nós fizemos com o bem que nós podemos fazer agora. Jesus também disse isso. Então perceba, será que assim como Deus, a matéria existe desde toda a eternidade, ou ela foi em algum momento criada por Ele? Foi em algum momento criada por Ele. Porque até esse momento aqui, não tínhamos, por exemplo, como medir, saber, aferir que o universo que nós conhecemos, a parte que nós conhecemos, não é?
teria cerca de 14 bilhões de anos, desde o tal do Big Bang, a primeira explosão que deu origem ao universo conhecido nosso, não é? Mas o universo se expande numa velocidade tal que há, por exemplo, luzes de galáxias que estão chegando agora na Terra, mas que nem existem mais, que já desapareceram, tamanha a distância em anos-luz que se encontram da Terra. Anos-luz seria uma distância, o tempo que a luz demora para percorrer em um ano, vamos colocar assim, né? Capela, por exemplo, que é de onde vieram, do sistema Capela, de um dos planetas que orbita as estrelas Capela, que vieram os espíritos para cá quando Capela passava de provas e expiações para a regeneração, que está acontecendo com a Terra agora, passando de provas e expiações para a regeneração. Esses espíritos que vieram para cá, Capela fica 40 anos-luz da Terra. Na velocidade da luz, 40 anos para chegar lá. Né? Então as distâncias são muito grandes e a gente percebe claramente que é isso que transforma Deus maior ainda do que Ele é, e que falar que Deus está pondo a mão para eu conseguir comprar um carro é diminuir Deus uma barbaridade. É diminuir Deus uma barbaridade. Quer dizer, com todo o universo para Ele cuidar, com tudo que está fazendo, Ele criando o tempo todo, Ele vai ficar assim: deixa eu entrar ali nos classificados para ver se tem um carro que o Fábio quer. Deixa eu ver. Ah, tem aqui um carro que o Fábio quer. Então agora deixa eu dar um jeito desse classificado chegar na mão dele, e vou mexer nas leis da física, vou mexer nas leis das circunstâncias para esse classificado chegar na mão dele, e vou ficar olhando ver se ele me agradece, porque se ele não me agradecer também, no céu não entra. Aí ele dá um jeito, mexe em tudo, estou sendo irônico, né? Dá um jeito, mexe em tudo, nas leis, aí vai no jornal na minha mão com os classificados, ou na internet, enfim. Eu falo: nossa, obrigado Deus, esse era o carro que eu queria. Aí eu ponho um adesivo lá: foi Deus que me deu. Aí ele fala assim: põe no caderno aí, ô anjo, o Fábio é meu, então ninguém tasca, não importa o que ele fizer de bobagem, o céu está garantido. Põe ele aqui do meu lado direito. Por que eu uso essas ironias? Para a gente perceber o quanto que nós ainda somos infantis ao falar de Deus. Por mais religiosos que nós sejamos, como que a gente ainda é infantil e vai rebaixando Deus ao nosso nível, ao nível da criatura. Eu falei que agora o livro dos Espíritos só vai aumentando a grandeza de Deus. A gente só vai aprendendo que Deus é maior, que Deus é maior, que Deus é maior. Essa é mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira e a gente volta amanhã com muito mais. Amanhã nós vamos para a questão número 22 do item Espírito e Matéria. Beijo para você que fica. Tchau.